Direto dos estúdios do Brazilian Times, está começando o Level Podcast Network, um programa apresentado pelo Valmir Pascoal e Antônio da Silva, dedicado ao mercado da construção. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez com o Level Podcast Network, um programa com o apoio do jornal Brazilian Times. Sendo assim o seu ponto de encontro com tudo o que acontece no mundo da construção e muito mais. Nosso objetivo aqui é trazer dicas, tendências e tudo que você possa saber para poder, às vezes, transformar aquela sua ideia em realidade. Meu nome é Antônio. Meu nome é Valmir, seja bem-vindo essa noite. Estamos aqui com o nosso grande convidado essa noite, o Gilson, que trabalha com hardwood floor. Na verdade, para vocês que estão aí no Brasil, ele trabalha com piso aqui. Gilson, uma boa noite. Boa noite, Gilson. Gostaria que você fizesse uma introdução. Quem é o Gilson? Quanto tempo aqui, Gilson? E fala um pouquinho da sua empresa pra gente. Olá, boa noite. Eu estou aqui já praticamente chegando aos 7 anos, 6 anos e meio. Depois de 1 ano e meio eu já comecei a trabalhar só para mim mesmo, pensando em abrir a empresa. Poucos meses depois já abri, já faz quase 5 anos eu estou com a empresa aberta. Ô Gilson, pra gente começar, na verdade você trabalha com pisos de madeira. Quando a gente fala assim, o Gilson trabalha com piso, no Brasil dá a entender que a pessoa que trabalha com piso, ela trabalha com cerâmica, trabalha com epóxi, trabalha com piso de madeira, com piso de plástico, que aqui é o vinyl, concreto. O que é o Gilson? O Gilson trabalha com qual tipo de piso aqui nos Estados Unidos? Minha especialidade é piso de madeira, chão de madeira. Também instalamos Parfinity, vinyl plank, laminado, também lixa, né? Aplicamos verniz, stain, deixamos tudo pronto. Mas é na área de madeira mesmo. E na instalação não trabalhamos com cerâmica, é madeira, vinyl plank, laminado, em geral. Para você que está aí no Brasil, nós estamos no norte, aqui em New England, né? No norte de Boston, aqui em Boston. Aqui tem muitas casas, a maioria das casas aqui, elas têm o aspecto mais antigo, histórico. Então, é muita casa de madeira. Os pisos aqui são de madeira. Existem diferentes tipos de madeira e também diferentes tipos de piso. Como ele falou, o plank, o vinyl, né, o hardwood floor, que é a madeira vermelha, né? Tem o piso white, que é a branca. Tem a light, que é branca. E hoje a gente vai entender um pouquinho esse mundo diferente aí, né, Antônio? Exatamente. Então, Gilson, para iniciar, vamos o que o Valmir acabou de falar aqui agora. Então, existe o hardwood floor, que é a madeira maciça do Brasil, né, que é usada também para piso lá. E existe aqui, a gente tem o branco e tem o vermelho, né, que é o red tem oak. Maple, que é mais... Tem o maple também, tem o natural, né? Tem o pine, né? Também, o pine também, né? Tá. Qual que é a espessura desse material que você usa, Gilson, para poder para os pisos, no caso do hardwood floor, da madeira maciça? De 3,25 por 4 inchas, né? A incha... A espessura dele... A espessura dela é 3 quartos? 3 quartos, mais ou menos, né? Não sei exatamente falar para você, mas tudo tem uma... Aqui nós trabalha, tudo tem a de fumadeira mesmo, tem tudo a mesma espessura. Existe também algum piso com uma espessura maior do que essa, Gilson? No caso, eu sei que o 3 cora, né? O 3 cora, que a gente fala no Brasil, o 3 cora é o mais usado, né? Existe uma outra madeira? Tem o mais fino. Tem o mais fino. Tem fino também. Antigamente a gente vai refazer uma casa aí, tirar piso velho. Existe umas que eu não vou falar exato a espessura dela, mas é bem fininho mesmo. Bem Rafa Incha que fala, acho coisa assim, coisinha. Bem... Nesse caso, para poder a instalação é feita também pregada ou colada? É pregado e colado. E pregado por cima daí, não é pregado, não é pregado como nós faz lado. Hoje aqui, na do lateral, né? Que você não vê o prego. Aí essa fininha tem que ser pregado por cima com a ganzinha, com um preguinho bem fininho. Então aí no caso os pregos ficam aparecendo? Fica. Pode baixar ele um pouco mais e passar a massinha, né? Pode, não fica aparecendo. Para não ficar aparecendo. Se quiser ficar aparecendo também, fica. Entendi. No Brasil, o ideal não é, né? No Brasil, utiliza também o piso de madeira, a gente conhece, eu fui construtor no Brasil também, fiz algumas casas com piso de madeira, são casas mais caras, né? Mas eu queria dar uma introdução,
Gilson, o que te fez trabalhar com piso de madeira aqui nos Estados Unidos? Que levou eu a trabalhar com chão de madeira? Porque tem tantas áreas, né, Gilson? Tantas áreas. Por que você foi trabalhar com piso de madeira? Olha que você vê. Cheguei aqui, não... Vamos ver, pode só fazer o Vamos lá, vamos falar. Eu entrei no piso de madeira foi por causa de um amigo. Que eu cheguei aqui, ele já trabalhava com isso e ele me incentivou a entrar nessa área. Aí eu fui ajudar ele como help, ajudante. Acabei gostando da área e estou aqui há 6 anos já. 6 anos e meio trabalhando praticamente com hardwood floor. Eu fiz help em outras áreas, mas muito pouco. Não tem nem como. A 99% aqui em Boston, chão de madeira. Hardwood floor. E no Brasil você fazia o que, Gilson? No Brasil eu sou produtor de café. Nada a ver uma coisa com a outra, mas cheguei aqui. Maravilha. Comecei na construção, que fala, na área de chão de madeira, hardwood floor, e tô até hoje e gosto muito de fazer o que eu faço. Maravilha. A gente vê muitas pessoas que trabalhavam com coisas totalmente diferentes lá no Brasil, né? Eu conheci aqui já, Gilson, por exemplo, dentista que trabalha na construção. Eu vi enfermeiros trabalhando na construção. Eu vi pessoas que trabalhavam a vida toda num escritório de administração, trabalhando na construção. Eu vi engenheiros... lavando vasilha, Valber. Trabalhando em restaurante. Então, ou seja, restaurante. a América é o novo começo, né? Eu queria falar para você eu queria te fazer uma pergunta. É muito caro hoje você construir uma empresa, você ter uma empresa de hardwood floor, porque uma visão que eu tenho é a empresa de hardwood floor é geralmente o dono da empresa, o ajudante e uma van. É isso mesmo? Por aí. E é barato, não fica um valor baixo hoje. Eu ainda, quando eu quis abrir minha empresa, que eu vi que era aquilo que eu queria fazer aqui mesmo, ainda estava na pandemia, foi mais difícil ainda. Eu tive que enfrentar com pandemia e tudo, abrir a empresa, daí depois de um ano eu consegui, trabalhava sozinho, com um ajudante lá, quando eu podia, depois de um ano mais ou menos eu já contratei um direto, aí contratei mais um, hoje eu tenho mais 2, ainda trabalho às vezes 1, 2, 3 indiretamente, né, que às vezes precisa, quando está muito prato, final de semana, assim. Legal. E aí consegui afirmar e depois de 2, 3 anos a companhia tá aí andando. Tá andando, graças a Deus. Uma vitória para começar ainda mais na pandemia. A pandemia foi um momento de... A turma fala, sem a área da pandemia, que teve a pandemia, muita gente desiste no meio do caminho, né? Quando vai abrir uma empresa. Eu já conversei com vários amigos que muitas eu conheço empresas aí, fecharam. Não é só de hardwood floor, pintura, tal. O cara hoje voltou, você chega na obra, ele tá trabalhando de novo pro antigo patrão dele. E eu, quando eu comecei, eu foquei. Falei, não, eu voltar, só se Deus quiser que eu volte para trás. A gente está num país que é um país de muitas oportunidades. Isso. Então, eu agarrei a minha e estamos aí. Antônio, antes da sua pergunta, eu fui empreendedor no Brasil e me tornei empreendedor aqui também. Para nós é um pouco mais fácil. Você que é empreendedor no Brasil e vem para os Estados Unidos, toma essa decisão de mudar de país... Você só tem que adaptar as leis e mudar a forma de negócio. Mas você que empreendia no Brasil com café, a sua base de empreendedor é a mesma. Você mudou algumas coisas, por isso que a sua empresa deu tão certo em tão pouco tempo. Eu acho que esse é um dos caminhos. Correto. Você não começou aqui do nada, não é um aventureiro. Você tem já o espírito empreendedor. Do café foi assim também. Meu pai trabalhava com café arrendamento. Aí nós fomos trabalhando junto com ele, meu pai e meu irmão, tinha minha mãe e minha irmã. E conseguimos comprar as terrinhas nossas e conseguimos ter o nosso sítio. Hoje está lá o sítio entre nós. Eu trabalho, cada um traz a tua parte, mas no começo nós também, igual aqui quando eu abri a companhia, né? Eu trabalhava para outra pessoa e consegui abrir a minha companhia. Lá também no café foi o mesmo... Igual você falou, eu já vim de lá com o pensamento, se um dia tivesse oportunidade, eu ia para me trabalhar para mim mesmo. Já veio com a mente formada, isso. Né? Não foi fácil, foi até aprender, porque daí eu tive que começar tudo de novo, porque é uma área totalmente nova, né? Principalmente para quem trabalha com café. Eu acho que o volume... Chegar aqui, não conheci que era uma chop só. Mas eu acho que a questão do espírito empreendedor, você sabe que
o empreendedor, ele às vezes está com um grande volume de dinheiro, mas aquele grande volume de dinheiro não significa que aquele dinheiro é dele. Exatamente. Eu acho que o produtor de café é a mesma coisa. Vê o grande volume de dinheiro, mas ele tem que imaginar o seguinte, olha, eu tenho que começar a safra ali, então eu vou precisar daquele dinheiro para preparar a terra, gastar com adubo, com veneno, semente, papapá, enfim, para conseguir depois ter uma colheita de novo. Então é a mesma coisa, os mesmos princípios aqui. Não foge. Não foge, certo? Não foge. Então, pode perguntar, Antônio, fica à vontade. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta técnica, Valmir. Posso instalar piso de madeira sob piso de cerâmica e concreto? Pode ser instalado o de madeira em cima da cerâmica. Você tem um piso de cerâmica, você pode instalar piso em cima. Você tem um piso de concreto, pode instalar piso em cima? Eu já instalei em cima de concreto, colado, muito bem colado. Coloco o anti-umidade, que é um produto, ok, e coloco uma madeira bem colada. Existe um processo para fazer, né, Gilson? Então. E tem que ser cola, não é só cola de qualquer jeito, tem que ser uma cola, como fala, você coloca total o chão. Passar uma cola com aquela espátula no piso todo e vem colando o chão. O cliente quer, eu falo, você quer, eu coloco, mas o certo, o hard do floor é pregado. Mas consegue colocar um plywood de tricô, um plywood? O plywoodinho de 3. Mas o que acontece, Valmir, é que existem os buildings comerciais que são os pisos são primeiro feitos de concretos. E eles não aceitam você subir mais do que está ali. Então, tem que ser colado em cima do que está. Eu perguntei, porque eu passei por um processo agora para arrancar um piso. Não, você quando coloca a cola, você é a grande surpresa e o grande terror de quem faz demolição. Porque muitas empresas de demolição, Então, vou contar a história, porque o primeiro serviço que eu fiz, que até hoje na América, aquilo foi para marcar eu. Chegou a juntar boi no sangue, foi num apartamento, o chão, o menino... O mesmo que incentivou eu a abrir a companhia que mora lá no Havaí. Falou, não, vamos tirar um pisinho lá de boa no apartamento, prédio. Você batia o martelo, você saía faísca. Pedaço. Para quem colado. Nós ficamos 2 dias para tirar o piso de um banheiro. Então, eu passei de um banheiro. Quem faz? Esse inverno passado, há 2 invernos atrás, teve um dos maiores frios que teve em 30 anos, uma coisa assim. Estourou vários canos em vários lugares, congelou tudo. E eu tive a oportunidade de participar de a reforma de quase 25 apartamentos e todos eram piso colado direto no concreto. E, infelizmente, a falta de experiência minha fez com que eu desse um preço de demolição em um valor padrão. E ali foi aonde eu perdi dinheiro, porque para arrancar o piso... O piso, hardwood floor, que é como se fosse essa mesa, se você enxergar essa mesa, as madeirinhas coladas direto no concreto, não é pra qualquer um, não. Terrível. E alugando máquina pesada pra arrancar e não arrancava. Que nem você fala, sai até fogo, mas não consegue arrancar. Um absurdo, cara. Mas faz, consegue fazer. Por isso que às vezes a gente indica pra colocar os vinyl plank, que é os clicados, né? Que depois se um dia for tirar e remover e colocar o outro, bem mais fácil, porque ele é flutuante. Tem uma pergunta referente a piso de madeira. Piso de madeira, eu conheço muitas pessoas que odeiam fazer reparo em piso de madeira. Por que reparo em piso de madeira é tão ruim de fazer? Ou o valor não compensa? Como que funciona? Ele garra muito, né? Você demora muito, demora para fazer, ele é chato para fazer, que depende da situação também. Quando o cara é bom profissional, ele desembola, ele faz os reparos muito bem feito. Depende do que você vai aplicar depois, lixou, fica perfeito. Você não percebe ali que é um reparo. Só que é um trabalho chato mesmo. É um trabalho delicado. Nossa, não tem nada a ver com... Porque você tem que cortar a madeirinha certinho, retinho. Pra ele encaixar certinho, pra não ficar... Eu só tô falando isso, Antônio, porque eu tentei encontrar 3 empresas. Agora eu conheço o Gilson, agora a minha solução tá resolvida, né? Mas eu tava teve um vazamento, minha especialidade é telhado, mas de vez em quando o cliente gosta tanto do nosso profissionalismo
ele acaba contratando a gente para fazer os trabalhos por dentro também. E um dos pisos abaularam, né? Fez aquela onda, né? E aí a mulher tinha aquele amor, falou assim, não, aqui foi meu pai que instalou o piso, eu quero, além de ser um piso histórico, é uma ordem especial, só que a maior dificuldade não é porque o piso é uma ordem especial. Eu acho que a maior dificuldade foi alguém que quisesse fazer, trocar 4 peças daquele piso. Eu chamei 4 empresas para ir lá, e quando eles me perguntaram, é reparo? Os caras não me respondiam de volta, cara. Então é uma deficiência, não né? é fácil de fazer, tem que ser um profissional muito bem. Mas tem solução. Consegue, né? Consegue fazer sim. Porque aí o mais trabalhoso é que nem tava falando. Reparo, quando você vai fazer pra depois lixar, aí você faz, pode fazer bem feito, mas depois você vai lixar, arrumar. O problema é a hora que você vai fazer reparo num Parfint, o Engineer Floor, que ele é pronto. A pessoa tem que tirar essa peça de madeira aqui, colocar outra no lugar e ficar niveladinho, bonitinho, e o cliente tem que olhar ali como se não fosse colocado um reparo. Sem falar a questão dos móveis, né? Quando tem móveis dentro da casa, tem que mover os móveis para um lado para o outro. Aí, quando você falou, quando é dependendo do chão, aí você tem que tirar a peça, arrumar, não machucar a peça do lado. Exatamente. E colocar a outra, tem que cerâmica, morrer ali. Você vai trocar consegue. Você vai trocar tem uma menino que cerâmica, trabalha né? comigo, Parecido. ele é calmo, lógico, tem que ser bem mais com calma, demora um pouco mais, mas morre a peça ali, tem solução. Valmir, só uma observação, gente, quem está falando de Engineer Floor, que a gente chama aqui, no Brasil é aquele processo que você faz a madeira, que ela vai colado, várias camadas vão colando uma por cima da outra. Que no Brasil chama aqui, infelizmente eu tive que escrever, chama madeira engenheirada. Madeira engenheirada. Essa é a madeira que a gente fala aqui, Engineer Floor, que é muito usada aqui, né, Gilson? Aqui é muito usada. E colado, que a maioria dos Engineer Floor, os clientes gostam dela bem, umas peças bem lá. Daí você tem que colado e pregado. Gilson, existe algum cálculo de quanto tempo que leva um Hardwood Floor, a durabilidade dele? Se é depende do tratamento, depende do cuidado. Assim você fala depois de depois feito de pronto, novo. depois de pronto, exatamente. Novo. Depois de um piso instalado novo, se não houver problema de infiltração, nada, tudo, é 20 anos, 20 até mais. E depois você faz o refinish, né? Cada 5 anos aí é só lixar e vernizar de novo, o stain, dá 0 de novo. 20 anos, 30 anos. Uma madeira dura mesmo, né? Aguenta 4 a 5. Lembrando da Brauna lá do Brasil. Refinish. Que ela é grossa, né? E quando você faz o refinish, você tira bem uma belinha. Só uma camadazinha, né? Não, dura muito tempo um chão quando você coloca novo. Gilson, eu tenho vários amigos meus na área de Nova York, principalmente na área que mora em Newark, ali naquela região, que trabalham na região de Nova York, onde os brasileiros lá dominam muito essa questão de piso. Aqui em New England eu vejo que a comunidade hispânica, os hispanos dominam bastante essa área de hardwood floor. Eu vejo alguns brasileiros aqui trabalhando, tudo. Como é que está esse mercado em questão de precificação? Está muito corrompido ou você acredita que o hardwood floor ainda é um bom caminho para quem quer criar uma empresa? Não, ainda é um bom caminho, mas está dos anos para cá, muita concorrência. Como você falou, tem nós brasileiros, tem os hispânicos e tem o, né, fala chinês, mas não é o chinês. É chinês também. É verdade. Eles também faz muito hardwood floor aqui na região de Boston. O preço mas se a pessoa depende de você, né? Tipo assim, você quer abrir a tua empresa, eu incentivo. Se o cara for profissional, ele tem que abrir, porque tem espaço. Gostar, né, Gilson? Tem que gostar, e fazer um trabalho bem feito. Ele vai ter espaço. Sempre ele vai achar o espaço dele também. Como eu na época, muita gente achou que eu não conseguia. Eu não teria espaço. Devagarzinho. Qualidade faz a diferença. Atenção ao cliente. A principal coisa é atenção ao cliente. Você faz alguma coisa, o cliente, alguma coisa, às vezes não é nada, às vezes um pinguinho de verniz que ficou um excesso ali. Mas você pega, vai lá, olha o que é e dá atenção ao cliente, resolve. É um dos segredos. Maravilha. Gilson, quer perguntar, Valmir? Não, eu só queria falar que eu tenho eu conheço também um chinês, inclusive, que trabalha com hardwood floor. Só uma observação, como os chineses vêm entrando muito forte no mercado da construção. Correto. É uma grande observação. Você vê como ainda tem campo.
Hoje a gente vê chinês fazendo siding, que é o tapume no Brasil. A gente vê chinês no hardwood floor muito forte, né? Mas eu acho que a grande tacada, o grande insight é você criar um portfólio de clientes. E principalmente na área da hardwood floor, eu tenho um amigo meu que ele só trabalha com casa alto padrão, Antônio. Pronto. Então, assim, hoje ele trabalha com um portfólio do quê? Os principais clientes dele são real estates Pronto. de alto padrão. Então ele sempre tá lixando o piso dessas mansões, cuidando dessas mansões, e hoje ele é muito bem sucedido. Maravilha. Realmente tem esse... Aqui, eu falo, Valmir, que aqui no nosso estado, eu falo do nosso estado porque eu já estou aqui há muito tempo, você também está, o Gil está aí o tempo dele, existe 3 níveis de construção aqui. Tá? Então existe um nível que é popular, existe um nível médio, existe um nível maior, que é o que você está falando aí. Que é esse cliente que ele só procura, a qualidade dele, cara, é impecável. Entendeu? E o cara que está tomando conta da obra, que eu já tive em uma obra assim, e para nossa surpresa, era um chinês que estava tomando conta da obra. Rapaz, o cara tinha um conhecimento na área de construção geral, que todo mundo que ia lá, ele conversava com o cara assim, primeiro, ele conversava com o cara assim, eu preciso fazer isso aqui. Rapaz, o conhecimento do cara era fenomenal. Então, existe essas 3 qualidades E é verdade. que eu vi no existe período, mesmo. entendeu? Então, assim, igual você falou, tem campo para todo mundo. É só onde você quer chegar e a sua especialidade, como você quer, qual a sua qualidade isso. você tem. E aí você vai seguir para frente, entendeu? Não tem jeito. É bem isso mesmo. Ô Gilson, o piso de vinyl, que é o piso de plástico, é muito usado ainda aqui em New England? Muito, muito, muito. Está sendo muito usado. Muito agora. É Eu tenho uma apartamento, pergunta basement, instala muito. Porque é só o clicado. O produtor tem uma pergunta, o Maurício. Vamos lá, Maurício, pode perguntar, fica à vontade. Só aprender. É isso aí. Ô Gilson, você faz algum treinamento com o seu pessoal? Você acha fácil de pessoas para trabalhar com sua área? Eu não faço, mas eu procurei, quando eu fui procurando meus meninos trabalhar, eu vi a profissionalidade dele não era tão boa, eu deixei, não tinha como continuar, porque eu sou meio chato para trabalho. Aí agora eu contratei um menino, que eu falo, ele é profissional mesmo, faz de tudo, instalação, lixa, tudo. E agora eu contratei outro menino, também é muito bom de trabalho. E eu não procuro, se eu for hoje fazer um trabalho, igual você falou, fino, se você levar uma vez uma pessoa que não entende direito, dá problema pra gente, Tá, mas né? você... Só que eu posso dar oportunidade também, claro, às Ótimo, vezes eu ia falar agora. o menino chegou novo, ele tem vontade, também a gente dá oportunidade, porque daí ele pode aprender com o profissional que está na companhia da gente. Né? Exatamente. A gente não pode também só querer... Também a gente tem que dar chance pro Nós iniciante, porque aprendemos, né? Nós aprendemos, eu aprendi tudo aquilo. Isso. Igual nós tô lá, eu e mais os 2 meninos meus que trabalham muito bem, eu posso colocar um menino iniciante lá, que também se ele tiver vontade, ele vai virar um profissional igual os outros também. Aí é uma possibilidade que a gente dá também. Se for preciso, a gente dá também. Entrando na área de precificação, como que você consegue precificar um trabalho, Gilson? Eu sei que cada um tem uma forma de trabalho, mas, por exemplo, você vai pelo grau de dificuldade, muitas das vezes é um valor padrão. Como que funciona essa questão de precificação? De preço, assim, também tem a área de, igual você falou, um é mais complicado fazer que o outro. Aí a gente tem que trabalhar um pouquinho. O que mais mandou mais fácil, mas nenhum é fácil, mas tem um padrão. Se eu for falar, tem uns 3 padrões de valor. O que seria, então, vamos classificar esse aí, Valmir, 1, 2, 3. O que seria a precificação do que é o mais... com menos problema, digamos assim. A gente, quando instala o Unfinished, aí é um preço bem básico. O que é Unfinished? O Unfinished é porque depois você vai lixar e vernizar. É madeira crua, né? É a crua. Aí vem o pré-finish, que o pré-finish é o pronto, o chão pronto. Só tem que pregar. Você só pregar. Aí você tem com cuidado, mais devagar, com cuidado. Aí o preço tem que alterar um pouco, porque vai gastar mais tempo, exige mais do profissional. Aí tem também o Engineer Floor, que é outro pronto também, que também e aí usa cola,
pregado. Então, tudo tem um pouquinho, uma diferencinha de preço. Não muito, mas exige isso. Porque se nós trabalhar num nível de todos, aí não consegue. Eu jurava que quando você colocava madeira crua e depois você invernizava, ficaria muito mais caro. Então não funciona assim. Não tem muita diferença, não. Pode dar diferença, porque o pré-finish também você vai pagar mais caro no material. O unfinish é um valor mais baixo. Aí você vai lixar, vernizar, aplicar stain. Vai ficar num valor. Mas o pré-finish você tem que cobrar um pouquinho mais. E o material também do pré-finish, o valor é mais alto. Então, se você equilibrar, às vezes, dependendo da qualidade do material do pré-finish e colocar um unfinish, lixar e vernizar, praticamente o preço fica quase igual. Então você cobra um pouquinho mais caro pelo o piso que já vem pronto. Pronto, um pouco que é só você pregar. Isso. Por causa da não dificuldade, porque tem que ter um cuidado maior para poder instalar. Maior, tem que vir pregando tudo certinho. Não pode ter, vamos supor, ele tem que ficar pronto. Você não vai lixar ele. Às vezes a madeira, o chão às vezes não está 100%, ele vai ficar uma peça um pouquinho mais alta que a outra. O cliente não vai gostar. Aí você tem que resolver. Ele tem que ficar o mais padrão possível. E é um material que você não vai voltar a trabalhar em cima dele, porque já vai, instalou, ele tem que ficar pronto. Valmir, só uma observação. O Gilson eu fiz o convite para vir aqui para ter essa entrevista, esse bate-papo com a gente aqui, mas o Gilson ele fez um trabalho recente para mim, numa casa, e foi um trabalho muito bem feito, tá? Trabalho com muita qualidade. Então, né, a gente trouxe ele aqui, não foi só para bater esse papo, mas também para fazer, né, a propaganda da empresa dele. Realmente estou sendo testemunha aqui ao vivo, que o trabalho do Gilson foi um trabalho muito bem, excelente, os clientes gostaram, foi muito bem feito. Então você que é contractor ou você que precisa reparar o seu piso, o Gilson é uma indicação do Antônio. Eu conheço o Antônio, ele é muito rigoroso com questão de qualidade. Então, se você está no grupo dele, significa que você faz um bom trabalho, viu, Gilson? Parabéns aí pelo seu bom trabalho. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Quem trabalha com piso é bem próximo de pintor. Se tiver alguma irregularidade no piso, no level do piso, principalmente aqui que tem muitas casas velhas, tem casa nova, tem casa nova também que é fora do level, né? Tem bastante. Mas demais. Muito. Nós sofremos. Como que você consegue? Você fala pro cliente, ou senão você tira, você fala, cliente, tá tudo fora do level aqui, vai ficar desculpa a expressão, mas vai ficar um ridículo trabalho, ou você consegue tirar essa imperfeição com você tem algum truque, alguma coisa? Não, tem situação que você vai melhorar, o que dá pra gente fazer, a gente faz. Mas tem situação que não consegue, assim, 100% não. Vamos supor, tem chão que ela faz uma onda, né? Faz uma onda, né? Aqui. Aí o que você faz? Você vai passar a onda, pode até melhorar um pouco o plywood, se for plywood, aí melhora um pouquinho a onda, aí vem com a madeira, depois que a máquina consegue dar mais ou melhorar. Mas às vezes você ainda consegue ver, mas daí nós não pode melhorar mais, porque a madeira, se você lixar demais, ela estraga. Que as casas aqui, tem hora que você pega umas casas que a gente avisa a pessoa que passou o trabalho pra gente, falou, tá muito irregular lá, dá pra melhorar? Não, o cliente não tá ligando, pode fazer assim mesmo. Aí a gente faz o melhor possível, mas assim mesmo vai aparecer um pouco, porque aí é a regularidade do chão, né? É porque quando é muita também, fica né? mais barato. Pouquinho né? nós resolve, nós ajeita. Fica mais barato fazer isso, Valmir, que o Gilson está falando, do que você arrancar o piso da casa inteiro e ter que nivelar totalmente a casa de novo. Então, Gilson, eu tenho uma pergunta. O piso, ele é antes da pintura ou depois da pintura? E quem instala piso, instala rodapé? Tem companhias que instalam. Eu instalo porque toda a maioria dos pessoal que eu trabalho, aí já tem o contrato, ele já tem os meninos dele que faz o rodapé, né? Que é o baseboard, né, que você fala. Isso, é o baseboard. Isso. Mas se for preciso, a gente instala também. Se caso for uma exceção, a gente abre uma exceção e também instala. Não é o meu caso, que eu quase não faço isso, porque sempre a maioria das obras que eu faço já tem o pessoal do Finish Carpentry, que é o carpinteiro Aí você falou do final. pintor. Quem vem primeiro? Cada lugar trabalha às vezes de um jeito. Não tem especificação. Tem contrato que gosta que instala antes do rodapé, instala antes do pintor, até fazer tudo antes do pintor, depois vem o pintor. Tem uns que gostam que o pintor vem e faça praticamente tudo, aí ele judia de nós, porque daí nós temos que cuidar de tudo. Mas tem as duas formas. A gente faz antes. Eu acho que vai muito do sketch, né? Sempre, às vezes, a gente faz antes a instalação primeiro, quando é unfinished.
Vem o pintor, dá uma protegida no chão também ali para não cair muita tinta no chão. Aí depois que o pintor deixa praticamente pronto, aí vem e lixa. Acho que vem muito Essa do opção. schedule, né? Depende do schedule da pessoa que você que você pega a Tá obra. precisando, né? Eu acho que Isso, vai muito às por vezes isso o aí. cara tá com o schedule, não, o pintor tem que entrar primeiro. Não, tudo bem, eu faço depois, eu tenho que tomar mais cuidado, mas eu faço também. Faço antes, faço também. Eu acho que não talvez- é um padrão só, não. Tem as duas formas. Eu acho que Depende da equipe que você trabalha, o contractor que passa o trabalho pra gente. Ele faz o esquema lá, fala, não, você vai entrar primeiro. Depois você volta a lixar, você só instala. Entra o pintor, depois você volta e finaliza. Sempre é mais assim. Eu entro, instalo, deixo lá a madeira instalada, aí vem, vai adiantar a casa, vai finalizando quase tudo, pintor, quase tudo. Aí eu venho depois, lixo tudo, finalizo o meu lado. Às vezes eu deixo para finalizar lá no finalzinho ainda, depois que o pintor volta de novo, depois eu volto de novo. É uma questão delicada, Valmir, porque... É difícil também. É, não você, tem digamos, o Gilson vai lá e instala o piso dele, né? Aí o Gilson vai lixar, vai botar a primeira mão dele, o pintor vem depois. Se não tomar um cuidado e respingar a tinta, porque depois na última mão dele ele só vai dar um bafo, que é só aquela lixa bem fininha e passar a Uma última mão mão. de verniz. Não arranca, às vezes, as tintas. E depois que ele bota a última mão, que o Gilson botou a última mão, você consegue ver consegue. os pinguinhos da tinta. Se o pintor Aí danou tudo, porque não tem como tirar. Se o pintor não, na hora que ele tá pintando, lá, caiu um pinguinho no chão, se ele vai lá, tá molhado, ele já limpa na hora. Mas se o pintor não fazer Correto. isso, depois ele me Correto. judia. Vou te perguntar, Antônio, fica à vontade. Tá, Gilson, vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta mais técnica também. O piso de madeira pode ser instalado sobre aquecimento? Agora no inverno que é o É que casa- tem, não tem você o, fala não, a casa- não tem o aquecimento, o radiant heat que a gente chama aqui, é aquela mesh que eles colocam, aquele aquecimento. O aquecimento no concreto, entre o concreto e o piso de madeira. Se coloca Tem e um, coloca você a fala madeira. que tá o Isso, É, os cabos, os exatamente. fiozinhos lá, que ele Exato, aquece. aqueles Você instalar fiozinhos. de madeira em cima assim. Tem que ser maior cuidado, mas consegue instalar também. Casas de alto padrão, né? Geralmente, tem. Isso. Exatamente. Eu tenho a cliente Aí o minha que cara ela tem tem- na casa inteira. Isso, aí o cara tem que vir Casa pregando, inteira. saber Tem cliente- onde tá passando os caninhos para ele Entendeu? pregar certo, senão Tem dá- cliente, tem um brasileiro que Mas tem instala esse hard- aquecedor, pra você ter noção. Eu conheço um brasileiro aqui que ele colocou esse aquecedor de piso a garagem dele é grande, da rua até na casa, e ele colocou Na no driveway. asfalto, na driveway. A driveway dele esquenta Então, Olha só. pra derreter o a gelo. neve, a neve não fica ali, né? Ah, Sempre- sim, passou pouco tempo Então, depois já ela a não neve frisa, é- né, que fala, não né? frisa, não acumula, né? Isso. Então, Mas também. interessante. Falando um pouquinho de piso de madeira, vamos supor que quando você se depara com piso tile mesmo, eu posso colocar um plywood por cima e pregar, certo? Quantas camadas eu posso pregar uma em cima da outra? Aí você tem que parafusar já, né? Aí você não prega mais em cima do tile, do concreto, mas consegue. Consegue colocar plywood em cima de concreto ou de Não, porque parafusa. Tem uns parafusos doidos Absoluta. que resolve. Aí a gente vem com a madeira em cima. Aí qual a pergunta mesmo? Mas Depois- quantas layers, quantas camadas eu posso colocar de piso, uma em cima da outra? Valmir, eu já achei 3. Rapaz. Três. casa. Aí ali você Três já viu 3, pisos. 4 madeira, depois vem um negócio colado, depois que os caras colocaram vinyl, vai vindo. Cerâmica, tem vez você vai na devolução A de uma porta portinha. nem- Você Eu vai já ver, a achei porta já tá 4. fora do código, né? Do tamanho dela. Aí depende da altura da casa, Eu né? já Porque você vai achei colocando, 3, vai ficando. Já achei 3. E o último era um vinyl, todo colorido, verde, coisa antiga que tava lá por Passei por baixo. isso Lá. também. Que era o primeiro que tava na Mas casa. isso faz umas gambiarras, tem hora aqui que... E quando você tira uma coisa velho, eu fiz uma casa agora não lembro o nome da cidade, a mulher, nossa, tem tipo uma cerâmica aqui, se eu tirar, você lixa. Eu falei, não, se tiver hardwood floor embaixo e tiver em boas condições, pode ser o mais antigo do mundo, né? Vão tentar lixar. Olha, tava até preto, você não enxergava o hardwood floor, tava cola. E eu vi, foi rebatendo os preguinhos, conseguimos lixar a cozinha dela, ficou super contente. Porque ela não sabia o que ela tinha debaixo ali. Tinha uma coisa mais linda debaixo mesmo? lá jogado, porque punharam tipo um taio colado em cima daquela madeira. Ficou quantos anos? Aquilo virou um sebo ali, um negócio. E a máquina conseguiu lixar. Tem situação que às vezes nem consegue, né? O dela eu consegui. Nossa, ela ficou contente demais. Tava preta, ficou desse tom aqui da mesa aqui. Tá vendo? É uma qualidade, né? Porque... né, É a restauração. É. Isso, Restauração, restauração. né? E Então- tem hora que tem umas casas aí que tem uns
o nome daqueles pisos, bem largão, assim, antigo. Não dá nada pra ele. Depois você lixa. Você verniza, fotografa fica. os seus trabalhos, Gilson? Fotografo todos. A maioria, O antes todos. e o depois, né? Faço antes e depois. Legal. Isso é Ô Gilson, interessante. uma pergunta agora para muitos que estão começando no ramo, não só somente no ramo do hardwood floor, do piso, ou seja, como que você consegue captar os seus clientes? Quais são o seu marketing, internet, boca a boca? 90%, 99% meu foi boca a boca. Foi daí quando eu comecei. Foi tipo, se eu conheci o Celso, ele me indicou você, a maioria foi assim. Hoje eu já tô testando um marketing, tipo, fazendo a propaganda. Google, talvez. Isso, o Google. Mas isso faz pouco tempo. Agora, todo esse tempo que eu tô na área, ainda foi o boca a boca. E tem trabalho todo dia? Todo dia, toda semana, o ano todo. Muito difícil ficar um dia Legal, parado. Só que se bom. algum cancelar algum trabalho, que acontece, né? De cancelar algum trabalho, às vezes. Ou o pintor não deu tempo de terminar lá, o cara, rapaz, aguenta amanhã lá. Mas às vezes eu consigo encaixar no schedule que tem outro trabalho em andamento, alguma coisa, eu vou lá, mando vendido para outro lugar. Mas é muito difícil ficar parado. Assim, todo dia, de segunda a sexta até segunda a sábado, sempre semana toda. Essa é uma das vantagens dessa empresa de hardwood floor que eu vejo, que não são empresas grandes. Tem empresas grandes, eu conheço empresas grandes que trabalham nesse nicho, porém a grande maioria, Antônio, eu acredito que são empresas pequenas, por isso que eles conseguem ficar o ano todo trabalhando. Então, geralmente a gente vê a van. Eu sei que tem empresas grandes, tá? Grandes empresários que vão assistir aqui vai falar, ele tá mentindo. Não, eu conheço empresários, né? Tem o Carlos, que é um grande empresário hoje, cresceu pra caramba, tá? Hoje ele é até fornecedor, né? Se estiver assistindo aí, Carlos, eu quero te mandar um abraço aí. Mas eu conheço, a grande maioria são o dono da empresa, a venda e dois ajudantes ali. Então eles trabalham o ano todo sem parar. E o faturamento é muito bom, muito satisfatório. Né? De inverno a inverno tem E é um trabalho rápido também, né, Gilson? Não é um Sim. trabalho demorado igual meu, é um trabalho rápido, cara. Então, isso aí ajuda, né? É um trabalho que desembola rápido. Você começa a fazer, daí a pouco você tá pronto. Ele parece já, o trabalho. né? Você trabalha à tarde, você começa Eu cedo à falo tarde. eu falo que é do floor igual plumbing. O plumbing entra e pum, ele rapidinho sai. Plumbing é um encanador, gente. É um encanador. Até eu ia falar isso. Nossa audiência no Brasil é grande, né? Pois é. É sempre legal você estar lembrando que o pessoal assiste e não sabe. Eu tenho uma As palavras, né? Eu tenho uma pergunta até que engraçada. O joelho do hardwood, o joelho do cara que trabalha com piso aqui, com hardwood floor, e a coluna. E aí, irmão? Como é que tá seu joelho? Tá você não é preto? Joelho, eu olho mais dos meninos agora. Daí eu chego lá e olho, eu compro a joelheira, tudo, mas o joelho da pessoa que trabalha muito tempo de instalação, ele parece umas costas de um tatu. Parece que ele nem sente mais. Pelo não existe mais ali no joelho. Cria uma casca, né? Coluna, É calejo, ciático, é tudo. Junta tudo. Ataca. Trabalha muito, Muito de cox, né? Não de cox, agachado, assim, agachado, muito bocado ali. Vai ser mais interessante. Você já E viu? também numa posição só. Você fica fazendo a maca, às vezes, é muito repetitivo, o dia todo, às vezes, um movimento só. Valmir, Aquilo ali, todo o pessoal que faz muitos anos que tá no hardwood floor, tá todo meio... você já viu, Todo meio... Gilson, você já viu o pessoal que é eu não sei se é os chineses, como é que a raça que faz essa parte do floor, como que eles trabalham, os caras eles conseguem agachar de uma forma Tem gente que tem umas incrível. técnicas E fala que doidas. aquilo ali não prejudica a sua coluna da forma que é até bom, para falar a verdade, para manter a elasticidade do corpo. Aham. Da forma que eles... A gente não pode comparar um corpo do chinês com o corpo de um brasileiro. Esse- Principalmente aquele que É. gosta do churrasquinho de final de semana. Cervejinha. Então, Igual a nós. eles, cara, eles são flexíveis, cara. Então, assim, eles trabalham dobrado mesmo. E A agilidade deles é mais, sei lá, aqueles... Ô Gilson, talvez aconteceu com você quando você estava começando a sua empresa, tá? Quando você estava começando a empresa, aconteceu de você comprar um hardwood floor, uma madeira que não era de qualidade e que você instalou e você teve problema com o cliente por causa disso? Ainda não consegui. Mas eu já vi vários amigos, conhecidos, passou muito apertado com isso. Comprar como diz o gato por lebre. Comprou o gato por leve, né? Acontece. Você tem que ir na loja, verificar certinho. Porque tem as qualidades das madeiras. Tem a número 1, número 2, número 3. Daí, Você acha que Home Depot eles vendem um material de qualidade? E o hardwood floor no Home Depot, eu só for para fazer reparo. É muito difícil eu comprar a Home Depot.
Dá um Só o exemplo. Vinyl Plank às vezes compra, né? Porque o Vinyl Plank tem muito lá. Dá exemplo de Mas fornecedor. aqui em Boston, É. eu trabalho com a... Floor Decor. Malden. Eu trabalho com a King Floor lá de Framingham, que é especialista em madeira. Tem a outra em Ubor, eu não vou do meu King amigo Floor é César, uma- que ele é um hispânico, gente boa. Mas eu esqueço o nome da loja deles. Eu não vou conseguir lembrar aqui. Também trabalho com eles também. Porque daí são especialistas em hardwood floor, né? Então a gente já tem mais Não só clientes eles, deles. eles não só vendem, não, né? Eles vendem tudo, desde a madeira, a lixa, o verniz, o stain. Tudo que você precisa da área de hardwood floor, lá tem. Mas se você fazer uma pergunta técnica para eles na área que você precisa saber para os clientes, eles te Eles informam. também te informam. É muito bom você que trabalha no ramo da construção, às vezes os fornecedores do seu ramo, eles são ricos em conhecimento. Então, por exemplo, quem trabalha com tijolo aqui, que é o brick, você vai num brick supplier, o cara te dá uma aula. Correto. Qual o produto, quanto tempo você tem que mixar o produto. Eu acredito que a questão do hardwood floor é a mesma coisa. Nossa vida, hardwood floor, até você, todo Muita dia está técnica, aprendendo né? alguma coisa também, porque é muita Principalmente coisa. na área do stain, né? Quando tem que fazer um stain, né, Gilson? Nossa vida, quando o cliente pede um stain, você tem que ficar muito atento à cor Como é que ele funciona quer. O stain é o verniz, tá, galera que tá no A Brasil? cor o stain é a cor que ele quer dar uma cor no chão. Tá. Né? Eu quero marrom, quero escuro, quero mais amarrom, do tom escuro, para preto, quase preto, ou amarronzado, ou quase cor de verniz natural. Tem. Tá, Vamos mas falar eu- de quantia Tá, de deixa eu te fazer uma cores. pergunta então, Valmir. Como que é o processo do Do stain? stain. Você botou uma madeira crua. Crua. Aí eu quero um stain, eu quero botar uma cor lá. A cor não uma cor é só lá. escolher cor é por causa que ele quer um escuro. Você quer Eu quero um marrom escuro. Isso. o marrom Como é que funciona o escuro. processo? Você lixa. Instala a madeira Infinity, que é a madeira crua. Depois você lixa, deixa fino mesmo, bafiado, vecado. Aí nós aplica água no chão. Calma aí, o que é bafiado? Bafiar é a última lixa. É um... Ok. Uma lixa A lixa fininha. é fininha. Tô aprendendo 150, como você tá 200. dando uma aula pra mim, tá? E aí depois que nós deixa pronto, aí vem com um espelhinho d'água, bem levinho. Aí A aplica água até- seria para quê? A água é pra... ela Criar uma dá uma aderência? reação na madeira ali, que depois que você aplica o stain, fica muito melhor o trabalho do que você aplicar o stain diretamente na madeira sem usar Calma aí água. então, vamos lá. Interessante, Vamos ver se eu cara. entendi. Aplicar água, esperar An- secar. Antes de aplicar o verniz, Que você técnica. aplica água. Quando é trabalho com stain, quando o cliente quer o stain, que é a cor do chão, né? Que eu quero marrom, eu quero amarelado, eu quero jacobinho, eu quero... Um sereno o de ébano. água, né? Um sereno de água, isso é o mais ideal, você falar. Até hoje, né, aplica com uma bombinha, tipo um biquinho de Um leque. spray. Spray, assim, tipo, você liga e vem rapidinho. Zzz, bem parelhinho mesmo. Fica molhadinho. Um molhadinho, não excesso também. Mas também, quando nós aplicava antes assim, ia com o rodo, tipo uma esponja, esfregando também, tirando o excesso, passando 100% no chão. A madeira toda. Aí você espera secar. Às vezes no mesmo dia dá tempo de secar. Pra aplicar o stain. Que gasta não pode ficar nada de Tem que esperar secar, então, no secar. caso. O correto é você aplicar água no dia e voltar a aplicar o stain no outro dia. O- Aí o o es- trabalho fica... O stain é o verniz do Brasil, né? O stain, pra nós aqui, o stain não É a cor. É a cor. O do verniz, chão. o verniz, É ele a O verniz cor. vem ele depois. vai depois. Ah, O entendi. verniz é a proteção, né? Deixa eu fazer É, uma pergunta. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas o stain ele pega fogo? Pega. Ele é um... Se você colocar resto de stain com pano, que nós trabalhamos com pano para aplicar o stain. Ele pega fogo e jogar pode dentro- causar um acidente jogar na dentro casa, de uma né? bag, que às vezes sempre tem um resto de pó de madeira e tal. E ele dá uma combustão ali, é uma bomba. Por isso que nós, quando nós estamos trabalhando, os meninos, sempre quando é época de verão, é de inverno é muito difícil, mas o inverno também acontece. Não pode se cuidar. Então vamos lá. No pó de madeira você tem que jogar água. Então me explica aí, vamos lá. O stain, ele é a cor da madeira. A cor do chão. Fala, Ele- eu quero um marronzado. Ele vai ficar a cor. O verniz depois vem para proteger. Entendi. E eu não posso fazer o que com o stain para não pegar fogo? Me explica isso daí, porque é muito importante Muito essa dica importante. aí. Não, é só colocar numa bag separado, o pano, o stain separado, fora junto com o pó de madeira, que não tem problema nenhum. Não Mas pega o fogo. stain, tudo bem, eu tenho que tampar ele. Mas o stain sempre você vai jogar só o resto dele, né? Você vai usar o produto, vai só a lata com o vestígio dele, né? Mas pode ter resto também, não tem problema. Só que você não coloca a lata do stain e pano que você usou para secar o stain
tudo numa bag já lá, até um resto de pó de madeira lá e colocar tudo junto. Isso é um perigo. Porque eu fiz Eu não faço isso. Coloco separado, né? Um dos treinamentos que eu fiz, Gilson, tinha um pintor que aplicou o stain em uma casa e ele falou que um dos funcionários dele deixou o stain com pano e pegou fogo na casa. Foi em Cambridge. Também tá quente lá dentro da E casa. ele tá com problema, e ele tava com problema com o seguro dele porque Não pagam. fizeram uma investigação e descobriram que foi imprudência por causa do stain. Então você que aplica stain aí, você que é pintor, você que trabalha com hardware de flor, segue os conselhos do Gilson aí, hein, Gilson? Molha com água Gilson, também, pra garantir. Nós molha estamos com falando, água. a gente está falando que o stain não, né, pega fogo, correto? Ele causa a reação dele. Né? Só, depende da situação, né? Tá. Não é que ele vai pegar E, fogo. o pó, e só o pó da madeira, quando você lixa, você tira aquele pó para jogar fora, fica na bag. Eu já vi aquele pó começar a dar fumaça ali. Também. Na bag lá debaixo da árvore. Também pega fogo. Só o pó. Com calor? Ainda mais quando você coloca uma bag cheia de pó de piso velho, que é o Refinity que fala. Vai lixar um piso velho, fazer o Refinity. Esse é o pior. Na madeira nova ainda é menos perigoso. Mas também eu não corro risco. Coloca metade só da bag de pó e já coloca um pouco d'água dentro. Na hora de ir embora, faz os meninos. Coloca água, depois à tarde você pode jogar dentro Porque o pó também acho que tem o mesmo perigo, quase o mesmo Porque perigo que tem, o pó da madeira velha tem do verniz, né? Exatamente. Tem tudo ali misturado. Aí aquilo ali, um EP de calor. Super inflamável. Super inflamável. Sabe Essa é a palavra correta. Sabe uma coisa que eu vi, uma coisa que eu observei? Há 10 anos atrás, eu usava muito a questão do carpete. Hoje as pessoas estão removendo o carpete e investindo mais no hardwood floor, certo? Ou estou falando besteira, Antônio? Não, você tá que é mais certo. experiente do que eu. Não, correto. Tá removendo muito carpete Correto. e colocando hardwood floor. Correto. Ou o vinyl plank. Então as casas, antigamente você via, passava da sala, quer dizer, da sala para cima, carpete. Muito carpete. Antigamente era muito carpete. Hoje a gente vê muito pouco carpete, mais hardwood floor. Instala ainda, coloca, mas muito difícil você ver. A maioria das casas que o céu sabe, vamos fazer uma reforma, mas sempre tem os quartos tudo cheio de carpete. O que é isso? Arranca tudo e coloca madeira. Hardwood floor. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso programa. Vamos colocar os nossos patrocinadores? A gente dá uma palhinha aí. Galera, a gente vai ter o nosso Building Safe Connection com o nosso Rony Jabur. Ele é um dos pioneiros da OSHA. Vai ser no dia 14 de dezembro, às 9 horas da manhã até às 5. Vai ser num lugar bacana, lá que é no The Huntington Theater. É o teatro, é Theater. Huntington Theater. Huntington Theater. Difícil esse nome, hein, cara? Eu não consigo falar esse nome direito, não. Huntington. Theater. Tudo bem, eu quero falar uma coisa para vocês. Já saiu quem vai ser os palestrantes. Eu conheço um dos palestrantes, que é o Silvio. É um cara, um mega empresário na área de roofing. Eu vi também, tem uma mulher também que fala sobre LinkedIn também, é sensacional. Tem muita gente de peso lá. Tem um cara que vai palestrar lá, Celso, que ele é um dos pioneiros. Ele acho que é o maior exportador de madeira aqui para os Estados Unidos. Então essas 2x4, 2x6 que você compra aí no Home Depot, Lowe's, ele que exporta para essas empresas aí, ele que é o responsável por essa exportação. Então vai ter muita gente de peso, brasileiro, grande empresário de sucesso. E o Rony também, que é um dos caras que tem uma história linda, mas ele é um cara responsável pela segurança do trabalho, aqui que é as pessoas que dão treinamento, responsável desse time aí. Então você, por favor, participe, compre o seu ingresso, que você não vai se arrepender. Só para colocar aqui, para dar uma força, né? O Level Podcast, que a gente vai estar fazendo a cobertura desse evento. Bom, é muito importante colocar que a gente vai estar lá fazendo essa cobertura ao vivo, tá? Ao vivo, né, e tentando fazer o melhor, conversar, bater um papo com o pessoal que vai estar lá nesse evento. Aproveitando, falando do Level Podcast, você que está assistindo o nosso programa, você que é construtor, empresário aqui no ramo da construção, e você tem interesse, ou algo que agregue a construção, você tem interesse em ser entrevistado por nós, entre em contato com a nossa produção, que você vai ser entrevistado com o maior prazer e amor, maior carinho. Vamos lá.
Qual que é o nosso próximo patrocinador? Patrocinador. É a Gorilla Auto Repair. É lá na cidade de Peabody, no norte de Boston. Você que está com problema no seu carro, você que é empresário no ramo da construção, igual eu sou, eu sei do problema que é quando o seu carro, a sua van quebra, né, Gilson? Por exemplo, quando o seu carro quebra, o que você precisa? Agilidade, né? No negócio, você quer rapidez, mas você quer um time honesto, você quer que as pessoas mostrem o que está fazendo. Pô, a peça que trocou, realmente eu troquei essa peça porque é necessário. Um diagnóstico preciso, né, Gilson? Porque as pessoas às vezes pensam, o cara tem dinheiro, o cara tem empresa, vai lá e dá um preço que não é justo. Então, procura a Gorilla Auto Repair lá no norte de Boston, que eles vão te fazer o melhor diagnóstico, eles vão dar um preço justo para você, né? E vão te ser extremamente honesto. Pode procurar E lá. dá um desconto, hein? Você que é do Leva Podcast, você vai ter um desconto. Dá um E desconto. outra, lá tem borracharia também, lá faz troca de óleo, alinhamento, balanceamento, diagnóstico, parte de toda de mecânica. Você não vai se arrepender. Vamos lá com o nosso próximo Maravilha, Valmir. Maravilha. patrocinador. Que bom. Esse patrocinador quero deixar com você, Antônio. Gente, aqui é a BL Contractor, que está aí já no mercado, né? A patrocinador também aqui do Level Podcast, que está no mercado aí já há mais de 20 anos também, tá? E a gente está na área aí de reforma, de construção novas, casas novas, reformas, tudo na área de construção residencial, comercial, tá? E se precisarem de uma orientação, de uma consultoria também, a BL Contractor está aí à disposição para fazer esse tipo de serviço também, para as companhias que estão crescendo agora, viu, Gilson, que queira ter que tem alguma dificuldade em alguma área da empresa deles, então pode entrar em contato aí com a BL Contractor, que a gente também faz esse trabalho, tá? Então, Eu super indico, o Antônio ele é um profissional de sucesso aqui em New England. Antônio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se alguém precisar de uma consultoria, precisar que tire um permit, mas que não por business, né? Como a gente teve uma aula aqui. Exato. Mas, pô, Antônio, eu sou um microempresário, não tenho a licença de construtor, eu preciso de alguém acima de mim para supervisionar minha obra e trabalhar junto comigo. Você faz esse tipo de trabalho? Com certeza, Valmir. Fazemos sim, tá? Isso aí é um trabalho que a BL também oferece. E a gente procura trabalhar com pessoas sérias, né? Com pessoas que queiram crescer também, para tentar chegar aonde querem chegar, né? É um país de oportunidade, então a gente está aí para tentar ajudar no que a gente puder. Eu super recomendo a BL Contractor, eu trabalho com eles há mais de 10 anos, eu sei o quanto que ele é responsável pelos seus projetos e quanto que ele é respeitado por vários inspetores pelo seu trabalho preciso e responsável. Vamos lá? Maravilha. Nosso programa está chegando ao fim. Obrigado, Gilson, por ter vindo. Você que é contractor, você que precisa de instalador de hardware de floor, estamos aqui indicando o Gilson. Entre em contato com ele. Qual que é o seu telefone, Gilson? 857-237-4714. Você que precisa instalar hardware de floor, fazer uma reforma, casa nova, procura o Gilson. Procura o Gilson. Você tem. Qual é a rede social que você trabalha também, Gilson, para mostrar os seus trabalhos? Instagram, Facebook. Sempre estou postando por lá. Procura qual empresa lá? GS Hardwood Floors. GS Hardwood Floor. É isso aí. Produtor, se tem alguma coisa que você queira no falar, Instagram. fica à vontade. Acho que é legal o Gilson, com a experiência dele, tentar passar uma mensagem para a comunidade da construção, né? Você que é um cara também que já está aí crescendo. Então, Gilson, Só que tá começando hoje. em 10 segundos, olhando para essa câmera aqui, fica à vontade, dá um conselho pro pessoal que às vezes lá do Paraná que vai te assistir, né, que fala assim, putz, eu quero uma chance na minha vida, Eu vou abranger no Brasil todo. ou eu quero uma oportunidade de vida, eu quero uma chance para mim conseguir ser alguém. Dá um conselho para esse jovem empreendedor ou essa pessoa que quer Do fundo começar do no coração, business. Gilson. Assim, Vamos lá, que você fica à quando chegou vontade. também. Uma coisa que eu posso falar é que se você tem vontade, vem estar no Brasil, quer vir para cá, foca, venha que aqui é o estado, o país da oportunidade. Só que tem que vir focado. Esse é o conselho que eu dou. Que tem espaço para todo mundo. Ô, A Gilson, escola do mundo, né? Aqui é a escola. E Que eu passei por isso, quem eu tá tô aqui? E quem tá aqui?
Qual é o conselho que você dá? Quem tá aqui também, porque tem muitas pessoas que tá às vezes meio perdido aí, acabou de chegar, ainda tá usando, tá aqui, não sabe o que faz. Foca em alguma área, se especializa, que lá na frente você vai colher os frutos. É isso aí, ótimas Maravilha, palavras. maravilha, obrigado. Então, esse é o Level Podcast. Obrigado por acompanhar a gente. Segue nós nas redes sociais, né, Antônio? Subscribe, por favor, aí, gente. Faz o subscribe pra gente aí, que a gente, né, para ajudar a gente aí no nosso canal aí, tá? Né, Valmir? Segue nós no Instagram, Facebook e também, se você quer assistir o vídeo completo, vai lá no YouTube, assiste, dá seu like, seja um subscribe, assina lá, que você sempre vai ter matérias importantíssimas no ramo da construção para você. Muita informação.